Salve, salve! Soterópolis no ar! Começando agora com literatura, teatro, yoga e muito mais. Veja agora o que preparamos daquele jeito, especialmente para você. E a gente começa com Ressentimento. Este é o nome do livro da escritora e psicanalista Maria Rita Kell. A obra é de 2004, mas este ano ganhou nova edição. O que é o ressentimento e como é que você nos conduz a compreender essa palavra, o que essa palavra representa? O ressentimento é essa predisposição que algumas pessoas têm, esse apego a uma ofensa, a um dano, a uma derrota. Elas se apegam, em vez de admitir, bom, tá bom, fulano me ofendeu, mas deixa para lá, ou então, eu fui derrotada, mas eu também não fiz a coisa direito, o outro era melhor que eu, ou então, enfim, eu fui traída, mas eu percebi que aquela pessoa não gostava tanto de mim, então acabou que deu nessa traição. Ou então, às vezes, você simplesmente não gosta do que aconteceu, mas uma hora você deixa para trás, né? O ressentimento é aquela insistência em ficar numa posição eterna de ofendida, de injustiçada, de alguém deve ter culpa porque eu estou sofrendo. Né? Esse é o resumo que Nietzsche faz. Eu sofro, então alguém tem que ser culpado. E essa pessoa não olha para si mesma. Será que ela foi ingênua, então permitiu que fosse enganada? Também acontece. Será que ela queria se dar bem numa situação e não deu certo, o outro se deu bem? E aí ela... Enfim. Então, o ressentimento é isso que a pessoa não pode esquecer. Ela fica ressentindo. Nessa diferença de 16 anos que nos separam da primeira edição do livro para agora, como é que o livro nos atualiza sobre nós? Como é que ele nos ajuda a entender o momento que vivemos? Por acaso que essa edição já vinha sido preparada há algum tempo. Mas aí o que aconteceu é que em 2018 o Brasil fez uma escolha, uma parte do Brasil, né, com uma pequena diferença em relação ao segundo colocado, mas fez uma escolha por uma liderança para o país inteiro, que eu penso que é uma escolha ressentida. Então, os afetos do ressentimento, essa coisa amarga, essa coisa raivosa, eu tenho a impressão que uma parte do eleitorado, uma parte foi iludida mesmo, enganada, etc., já mudou de ideia. Mas uma parte de quem o elegeu cultivava algum ressentimento. Tem ressentimento na política brasileira e na sociedade brasileira, né? Então, menciono alguns momentos históricos muito feios da nossa sociedade, né? Como tendo sido quase o último país livre a abolir a escravidão, por exemplo, tivemos 300 anos de escravidão. Não demos nenhuma reparação para os escravos. Um país que teve 2 ditaduras seguidas e chegou a apoiar as ditaduras. Como é que esse país, a sociedade, em vez de olhar para si mesma, e é uma parte da sociedade, né, dizer, bom, vamos corrigir o rumo, nós somos muito conservadores, nós somos escravocratas, etc., a sociedade, muita gente começa a dizer, só podia ser o Brasil mesmo, né? Cada vez que acontece alguma coisa, é o Brasil, né? Só falta ser o Brasil. E aí, na redemocratização e depois na redução da desigualdade que teve nos governos do PT, essas pessoas também acumularam um ressentimento a mais, porque começaram a perceber que a sua pequena vantagem de classe média alta, começaram a ver que um privilégio que eles tinham acabado de conquistar, por exemplo, viajar de avião para lá e para cá, de repente podia ser compartilhado por pessoas mais pobres, né? Então tem esse ressentimento também de quem achou que estava se tornando elite. Essa pessoa pode ficar ressentida pro resto da vida. Bom, já deu para perceber que a publicação da Maria Rita Kell é potente. E a gente aproveita para abordar agora a questão do mercado editorial aqui na Bahia. E, recentemente, alguns fatos chamaram a atenção para o mundo do livro, para o mercado do livro, né?
O primeiro deles foi a tentativa, a possível taxação na próxima reforma tributária dos livros. Um outro motivo foi, creio, a crise de algumas das grandes redes, né, como a Saraiva e Cultura, que tinha bastante relevância aqui em Salvador. Acho que tudo isso chamou muito a atenção da mídia, do mercado, né, e em cima disso nós podemos fazer uma reflexão. Quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livrarias. Os espaços disponíveis para as pequenas editoras não são tão grandes assim. Além da gente estar distante do eixo central do Brasil, que é onde se consome mais livros no país, né? E além do Brasil ser esse país continental, né, de norte a sul, as distâncias são imensas. Então, o custo de frete e o custo da distribuição é sempre o que eu considero como o maior desafio. Mas que agora está se modificando um pouco, porque com a internet, com esses grandes players que estão entrando no país, como a Amazon, a maneira de se adquirir livro pelo leitor está ficando aqui pelo computador. E agora, com a pandemia, esse modelo se tornou mais forte ainda. E a abertura de outros segmentos que colaboram, né, na comercialização dos livros, como os cinemas, né, que atraem o público para esses locais, as escolas, com a presença dos alunos, que possibilita também, ainda durante o ano, a venda de livros, né? E também feiras literárias, as festas, né, literárias, as feiras de livros, né? Mas eu acredito muito que vai haver um ajuste aí, que vai ter um momento em que as pequenas livrarias e esses grandes players vão poder trabalhar juntos. Eu acho que as livrarias de bairro, elas vão cumprir um papel importante ainda, porque é aquela coisa da comunidade, né? Poder atender aquela comunidade. Então, eu acho que fortalecendo o mercado editorial, ampliando o número de leitores, automaticamente se fortalece essas comunidades e a necessidade de ter livrarias que atenda os bairros, né? Que é um modelo que acontece muito fora do Brasil. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo. Bom, esse tema ainda rende muito pano para manga. E agora a gente vai falar de um assunto que é muito importante para a cultura baiana. Vamos acompanhar a edição do Prêmio Braskem de Teatro, que esse ano acontece numa versão 100% digital. Como é que isso vai acontecer? Roda aí. Ao longo da sua trajetória de 27 anos, o Prêmio Braskem de Teatro fomentou o teatro baiano, cumprindo um papel importante de valorização dos artistas e de todos os profissionais que compõem a cena teatral. É um evento calendarizado, um evento que movimenta toda a classe artística, a cena de teatro baiana. Então sempre fica aquela expectativa, né? A saída da lista, a noite da premiação, ir para o prêmio, encontrar os colegas, celebrar. E a gente ficou com esse gostinho sendo adiado. Infelizmente foi adiada por força das circunstâncias impostas pela pandemia do Covid-19. E com isso nós saímos de uma tradição que seria realizá-lo no palco do Teatro Castro Alves para trazê-lo para a tela da TV. Como fazer essa transposição? Como pegar toda aquela presença, toda aquela vivacidade e trazer para o digital e trazer para o audiovisual. Então é pensando nisso que a gente construiu este roteiro, que vai ter um híbrido, que vão estar presentes várias linguagens, em que o teatro vai estar presente,
embora não propriamente, mas no corpo dos atores, das performances, em que a gente vai ter um pouco da linguagem audiovisual experimental, muito com computação gráfica, muito com a tecnologia envolvendo a forma de narrar, um pouco também de documentário e trazer um pouco da memória, né, de arquivos. E o musical também, né? O Prêmio Braskem de Teatro sempre apostou na linguagem da música, interagindo e ligando todas as outras, toda a dinâmica do espetáculo, porque nunca foi só um prêmio, sempre foi um espetáculo junto com o prêmio. O foco, né, desse ano, da gente trabalhar, era tanto, sim, fazer uma reflexão sobre o ano, um ano que pesou bastante sobre nós, artistas, trabalhadores da cena de cultura, de teatro, uma arte da presença, né? Uma arte do corpo presente. A gente está explorando outros modos de fazer por conta das contingências que esse momento traz, mas eles provocaram a pensar, né, criativamente como falar também de outros momentos de nossa história em que o teatro esteve em suspensão, né? Em que a arte esteve em suspensão, seja pelas mais diferentes questões naturais, políticas, de saúde, de implicações religiosas. E nascer na estrela novidade, que o muro do seu mundo era a saudade, o que não dizer posso derreter. E é tudo isso que a gente quer sentir e transpor. A transposição é um desafio, mas eu acho que vai ter um grande e belo resultado. A gente vai agora para aquele rapidíssimo intervalo. Só o tempo de você beber uma água, se alongar, esticar as perninhas. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Soterópolis. Até já! Estamos de volta com Soterópolis e o assunto agora é yoga. Nós conversamos com Juliana Moreira sobre os benefícios desta prática. A yoga é uma prática milenar indiana que prioriza a saúde do corpo e do espírito. E a yoga Juliana Moreira trabalha essa filosofia na sexualidade sagrada. O teu trabalho, nessa prática que você desenvolve, a yoga está relacionada à fertilidade, à sexualidade. Como é que você parte dessa experiência pessoal de superação da infertilidade? Como é que aconteceu isso? Como é que aconteceu esse encontro? Eu comecei a dar aula para mulheres grávidas, né? E eu já tinha, desde então, um problema sério de amenorreia primária. Nunca, na verdade, amenorreia primária, eu nunca menstruei. E aí eu comecei a dar aula para essas mulheres grávidas e comecei também a ter uma aula voltada para mulheres que queriam fortalecer a musculatura vaginal. Você ajuda a rebaixamento de bexiga, você incontinência urinária. Lá, normalmente, você tem o seu filho com parto normal, natural. E aí eu entrei, comecei a dar aula, e aí nessa conexão, esse auto-amor, esse autocuidado foi desenvolvendo. Tão grande que, há 6 anos atrás, eu me peguei grávida. E essa reconexão com o meu sagrado feminino, que é essa energia, né, de você se olhar, a prática de yoga é um autoconhecimento incrível. Como é que você acha que a yoga ajudou nesse seu processo de fertilidade? Você entra numa conexão tão grande com o seu auto-amor, que eu acredito muito que ela tenha trabalhado essa questão da energia. Não só o chakra, né, sexual, essa parte, mas que ela acabou realmente criando um fluxo para que pudesse desbloquear o que estava bloqueado.
E para além da fertilidade, a sexualidade também está associada à prática da yoga. Como é que esse diálogo da prática e da sexualidade acontece? A gente tem energia orgástica, né? Então, você tem pontos erógenos, necessariamente não seria, né, a parte reprodutiva do nosso órgão reprodutor. Mas, assim, no momento que você se identifica com pontos erógenos no seu corpo, você começa a relacionar a todas as atividades, tudo o que você faz, a esse prazer. Você lançou recentemente um livro que traz exatamente o tema yoga, fertilidade e sexualidade. Como é que foi esse processo da experiência, da prática para a escrita? Sarinha, eu vou te dizer, eu nunca pensei em escrever um livro. Porque, assim, o que eu falo, você tem um talento da comunicação. Cada pessoa tem um, né? Por exemplo, eu, na verdade, me identifico muito com o corpo, a linguagem do corpo, que está muito mais ligada à intuição. E eu intuí. Falei, gente, eu tenho que passar, mesmo que não seja um livro, mas que eu leve uma comunicação direta, rápida, para essas mulheres, que ela tem o poder na mão. E esse chamado realmente foi a forma de me comunicar com essas mulheres, né? Inclusive através dos canais digitais, atualmente, os quais eu abri até para poder falar, gente, você pode, né, realmente transformar a sua vida, mesmo que você esteja passando por uma situação dessa que foge do nosso controle. Você confia em você, você se ama, então está aberta para receber e sempre agradecer. Depois de vários meses de portas fechadas, os espaços culturais estão aos poucos retomando as atividades. O Soterópolis inicia hoje uma série de reportagens para falar justamente sobre essa retomada. Os espaços culturais, obviamente, como todos os setores do país, do mundo, afetado pela pandemia, têm buscado alternativas, reinvenções, novas formas e novos formatos de continuar existindo e dando passos ainda que de uma maneira nova. No caso do Gamboa, logo quando iniciou a pandemia, para mim foi muito claro que se a gente não tomasse uma ação, uma atitude efetiva, da forma que fosse, eu vislumbrava o fim, né, do Gamboa. Morta! Que morta que nada, meu filho! Você tá pensando o quê? Eu tô bem viva! Vocês acham que eu ia perder a live do Pool no Teatro Gamboa Online? O Gamboa tomou uma ação que foi muito rápida e hoje eu vejo que foi certeira, que há 3 meses atrás a gente começou a produção de uma plataforma digital, que nada mais é que um site do próprio teatro, que é o Teatro Gamboa Online, onde as pessoas podem adquirir os ingressos e assistir às apresentações ao vivo, né, que vai estar sendo transmitido em tempo real no interior do teatro, no palco do teatro, e as pessoas em casa podendo desfrutar dos espetáculos. O TCA tem investido muito na presença online. Já era um projeto do TCA ou a pandemia acelerou essa presença marcante, o TCA em casa, na casa de todo mundo? Estamos aprendendo, né, a utilizar a tecnologia. E, ao mesmo tempo, o que a gente tira de positivo, Sara, é que, às vezes, a gente não tem condição de ir, por exemplo, para Barreiras, né? Porque nosso estado é quase continental. Então, ou a gente fazer uma aula com
o interior de São Paulo. Hoje em dia, não. O Balé Teatro Castro Alves tem feito projetos que são projetos virtuais, que estão em Barreiras, estão em Natal, em João Pessoa, tudo ao mesmo tempo. E essa relação aí que a gente começa a criar, a gente não pode perder. Queria saber justamente das reações, tanto do público com essa nova experiência, né, à distância, quanto dos artistas, que certamente estão saudosos. É muito satisfatório ver como o público tem aderido mesmo, sabe? Porque, assim, a gente está tendo desde pessoas da França, Hong Kong, Nova York, do interior, aqui de Lauro de Freitas, de Feira de Santana, tá assim uma miscelânea muito bonita, né, dessa comunhão virtual. Tem vários projetos surgindo e outros que estão dando super certo. O Terça da Música, toda terça-feira a gente tem feito um clip list, né? Tem playlist, o TCA agora no seu YouTube tem um clip list. Você pode entrar lá e você vai ver vários e vários clipes de artistas que já fizeram na Terça da Música, na Sala do Coro, como outros também que nos pediram para conectar nesse projeto. É o que temos agora. O que a gente não pode é parar. A realidade, para mim, a arte, ela, por ser sempre essa ponta de lança, a gente tem que sim se reinventar com o que temos. Sempre foi assim, né? Com dinheiro ou sem dinheiro, com ditadura sem ditadura, e com pandemia ou sem pandemia, a gente vai se reinventar e não vai parar. Agora, acho também que tem que ter a tranquilidade em saber que estamos num processo contínuo, que vai começar de uma forma, vamos respirar fundo, mais um passo adiante, respirar mais fundo, outro passo adiante, porque no final a gente vai ter que chegar em algum lugar, né? A minha pele de ébano a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. Por hoje é só, muito obrigada pela sua companhia. Daqui de casa eu mando as melhores vibrações de positividade para vocês. Uma boa semana. Continuem ligados com a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. Pode também mandar suas sugestões de pauta. Esse programa é feito com vocês. Um beijo grande, boa semana e até o nosso próximo Soterópolis, nosso próximo encontro, hein?